Vamos lá, primeiro médio, capítulo 25 de Matemática 1. Resolvendo exercícios contextualizados de logaritmo. Exercício 6. O potencial de hidrogênio pH das soluções é dado pela função pH é igual a menos log de H+. Lembrem-se desse exercício, mais para frente nós vamos precisar disso, tá? Em outro exercício. Em que H+ é a concentração do cátion H+, ou H3O positivo na solução. Se em uma solução a concentração de H positivo é 2 vezes 10 a menos 8, qual é o pH dessa solução? Então vamos ver. pH vai ser igual a menos log. Ele me deu que H+ é 2 vezes 10 a menos 8. Aqui a gente vai ter uma multiplicação. Multiplicação para a gente em logaritmo se transforma em soma. Log de 2 mais log de 10 elevado a menos 8. Antes de substituir, menos log de 2, mais, eu tenho aqui menos 8, vem aqui para frente, é a potência. Então, vai ficar menos 8 vezes log de 10. Agora, a gente pode substituir. Log de 2 é 0,3 que ele deu. Mais com menos, menos 8 vezes log de 10, que é 1. Então, eu vou ter 0,3 menos 8. Isso vai dar menos 7,7, com menos aqui de fora, mais 7,7. Então, o resultado aqui deu negativo, ficou menos com menos, mais. Então, deu pH 7,7. Alternativa D. Exercício 7. Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla B é digitada, o número do visor é multiplicado por 5. Então, a tecla B multiplica por 5 e a tecla A acha o logaritmo do número na base 10. Considere que uma pessoa digitou as teclas B, A, B nessa ordem e obteve no visor o número 10. Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número. Então, vamos pensar o que a gente tem. Vamos começar com um número inicial, X. Aí foi apertada a tecla B. O que faz a tecla B? Multiplica por 5, então ficou 5x. Aí multiplicou, apertou a tecla A. Calculou o logaritmo de 5x na base 10. Lembrando que eu não preciso indicar a base, tá? Vou colocar aqui para vocês não se perderem. Mas quando não tem base nenhuma, é porque a base é 10. Depois ele apertou a tecla B. Multiplicou o que eu tinha por 5. E chegou no resultado... Quando ele multiplicou, ele chegou no resultado 10. Ele quer saber qual era o valor de x. Então, vamos resolver isso. 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com logaritmo de 5x na base 10 igual a 10 dividido por 5, que vai dar 2. Como eu resolvo o logaritmo? Esse número elevado a esse
é igual a esse. Então, 5x é igual a 10 elevado ao quadrado. 5x é igual a 100. X é igual a 100 dividido por 5, que vai dar 20. X igual a 20, alternativa A. 8. Uma pesquisa foi desenvolvida a partir de 250 bactérias de uma cultura. Estimou-se então, de maneira aproximada, que durante certo tempo o aumento percentual do número de bactérias na cultura poderia ser obtido pela expressão BT igual a menos 30 vezes log de T mais 21 na base 3 mais 150, em que T é o tempo decorrido em minutos. O T está em minutos. E um detalhe que ele colocou aí, gente, que essa fórmula me dá o aumento percentual, tá? Então, aqui ele está me dando porcentagem. Nessas condições, ao fim da primeira hora da pesquisa, quantas bactérias havia em tal cultura? Então, vamos lá. A gente vai ter aí, primeiro, tempo. Ele quer 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Eu tenho que trabalhar com minutos. Então, menos 30, log de base 3, 60 mais 21, mais 150. Vou fazer separado, só para não ficar com muita conta lá em cima. Eu vou ter log 60 mais 21, 81 na base 3. Qual é o valor desse logaritmo? 3 elevado a x é igual a 81. Decompondo, eu vou ter 3 elevado a quarta. Então, x vale 4. Então, eu vou voltar para o exercício. Menos 30 vezes logaritmo de tudo isso vai dar 4, mais 150. Então, B T vai ser igual a menos 120 mais 150 vai dar 30. Lembrando que aí a gente está trabalhando em porcentagem, 30%. Qual a pergunta do exercício? Ao fim da primeira hora, quantas bactérias havia em tal cultura? Houve um aumento de 30%. Ele me falou que o inicial era 250. 250 era o inicial. Se houve um aumento, eu tenho 100% mais 30. Então, eu tenho 130%. Isso corta 25 vezes 13, 325. Alternativa A. Então, eu tive que, nesse exercício, tomar cuidado com duas coisas. A primeira, tive que calcular o logaritmo de 60 e não de 1, porque aqui eu estou trabalhando em minutos, tá? E não em horas. Depois de resolver, lembrar que ele me deu aqui o acréscimo, o aumento percentual, então está em porcentagem, 30%. Qual era o inicial? 250. Se eu tive um aumento de 30, foi 100% mais 30. Então, 130%. Exercício 9, como vocês vão perceber, é um exercício do Enem. Gente, nem sempre exercício de Enem está coberto, está carregado de muito conteúdo matemático. Muitas vezes a gente consegue resolver simplesmente com lógica, tá? Lógica e entendimento do exercício, é claro. Esse é um deles. Se eu for fazer pela parte de exponencial, eu fico maluco, ele é muito comprido. Se eu for pelo entendimento, ele é muito rápido. Em setembro de 1987, Goiânia
foi o palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos. Ele está me falando que em 30 anos a vida do meu material cai pela metade. Fico com um meio do que eu tinha inicialmente da massa. E a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão MT igual a A vezes 2,7 elevado a KT, em que A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Qual é o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio 137 se reduza a 10% da quantidade inicial, ou seja, vai ser reduzida a 1/10 da inicial. Se a gente aqui for analisar, em 60 anos, o que vai acontecer com a massa? Ela vai ser reduzida a metade outra vez, então vai ficar com 1/4. Em 90 anos, vai ser reduzida a metade outra vez, vai ficar 1/8. Eu quero 1/10 da minha massa. Com certeza é mais de 90 anos, tá? Porque até aqui é 1/8, então 1/10 vem para frente. Se vocês analisarem as alternativas, eu vou ter 27 anos, 36, 50, 54. O único que ultrapassa 90 anos é a alternativa E, 100. 10. Segundo a Organização Mundial do Turismo, OMT, o ecoturismo cresce a uma taxa de 5% ao ano. No Brasil, em 2011, ele foi responsável pela movimentação de 6,775 bilhões de dólares. Supondo-se que o percentual de acréscimo incida sobre a movimentação do ano anterior, pode-se expressar o valor movimentado V em bilhões de dólares em função do tempo T em anos, por V igual 6,775 vezes 1,05 elevado a T menos 1. Com T igual a 1 correspondendo a 2011. Então, 2011 é T igual a 1. T igual a 2 corresponde a 2012 e assim por diante. Em que ano o valor movimentado será igual a 13,55 bilhões de dólares? 13,55 bilhões de dólares. O que a gente vai fazer? Primeira coisa a fazer, eu vou passar o que está aqui dividindo, tá? Quando eu vou dividir esse valor por esse, vai dar 2. 1,05 elevado a T menos 1. A gente já conversou a respeito disso. Quando a variável está no expoente, para poder resolver isso, eu vou ter que ou trabalhar com equação exponencial ou com logaritmo. E o exercício sempre me dá a dica, por quê? Ele me dá o logaritmo. Logaritmo de 2 igual ao logaritmo de 1,05 elevado a T menos 1. Esse T menos 1 vai aqui para frente do logaritmo. Então, eu fico que logaritmo de 2 é igual a T menos 1 vezes logaritmo de 1,05. Substituindo os valores, logaritmo de 2 é 0,3.
t menos 1, logaritmo de 1,05 é aproximadamente 0,02. Esse número vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com 0,3 dividido por 0,02, igual a t menos 1. Daqui a gente vai tirar que t menos 1 é igual. Essa divisão a gente perde até os cálculos. Essa divisão vai dar 15. Então, t é igual a 15 mais 1, 16. Se o tempo vale 16, gente, comecei aqui no 1, então eu vou ter que acrescentar mais 15, tá? Para poder dar o total de 16. Então, eu vou ter 2026 como resposta. 2026, alternativa E. Gente, outra vez exercício de pH, exercício 11. Na química, o pH de uma solução é a medida de sua acidez e é definido como o oposto ou o negativo do logaritmo decimal da concentração de íons positivos da solução. Essa concentração é medida em mols por litro. Se o log de 3 é aproximadamente 0,3 e se a concentração de certa solução é 2 vezes 10 a menos 9, o seu pH é... Vocês viram que a gente já fez hoje um exercício muito parecido com esse. O pH vai ser igual a menos log de 2 mais log de 10 elevado a menos 9. Professora, já fizemos hoje? Não, parecido. Não era esse. Menos log de 2. Passo aqui para frente, fica menos 9 log de 10. Aqui a gente vai ter menos... O log de 2 é 0,3 menos 9 vezes 1, que é o log de 10. Isso aqui vai dar menos, aqui 0,3 menos 9 vai dar 8,7 negativo. Menos com menos, mais. 8,7, alternativa C. Exercício 12. A altura média do tronco de certa espécie de árvore aumenta desde que é plantada, de acordo com o seguinte modelo matemático. HT é igual a 1,5 mais log de T mais 1 na base 3, com a altura em metros e T em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros, de altura, o tempo em anos transcorrido do momento da plantação até o corte foi de, vamos ver, 1,5 mais log de T mais 1 na base 3. Aqui, 1,5 vem para cá, menos. Então, 3,5 menos 1,5 é igual ao logaritmo de T mais 1 na base 3. Isso vai dar 2. Logaritmo de T mais 1 na base 3. Como eu resolvo esse logaritmo? 3 ao quadrado. Então, T mais 1 é igual a 3 elevado ao quadrado. T vai ser igual a 9 menos 1, que vai dar 8 anos. 8 anos, alternativa B. 13. No Brasil, a caderneta de poupança costuma render anualmente menos do que a inflação, ou seja, se alguém depositasse R$1.000 em janeiro de 2016, não poderia em janeiro de 2017, se o cenário econômico estivesse o mesmo,
comprar um produto que custava os mesmos R$ 1.000 no ano anterior. Uma alternativa está sendo investir em outras aplicações financeiras, como o Tesouro Direto, que estão pagando, em alguns casos, mais que o dobro da poupança. Por exemplo, uma pessoa aplicou a importância de R$ 5.000 em um Tesouro Direto que está pagando juros bimestrais de 2,4%. Considerando não haver nenhum outro depósito ou débito, calcule quanto tempo aproximadamente após a aplicação será necessário para que esse papel do Tesouro Direto esteja valendo R$ 20.000. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem, esse fator de multiplicação é 1 mais a taxa de aumento. Então a gente tem aqui 1 mais 2,4% é a mesma coisa que 2,4 dividido por 100. Isso vai dar 0,024. Então, eu vou ter 1 mais 0,24, que vai dar 1,024. Esse é o meu fator de multiplicação. Eu quero aplicar 5.000 vezes fator de multiplicação 1,024 elevado ao tempo. Eu preciso saber que tempo é esse. E quero que o resultado dê 20.000. Primeira coisa que eu faço, 5.000 vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 1,024 elevado a t igual a 20.000 dividido por 5.000 vai dar 4. Então, a gente já começa aí, já dando uma aliviada. Vamos colocar logaritmo dos dois lados, gente. Log de 1,024 elevado a t igual a log de 4. Aqui, esse t já vai para frente. T logaritmo. No lugar de 1,024, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou escrever 1.024 sobre 1.000. São 3 casas, tá? Não alterei nada. No lugar de 4, eu já vou escrever aqui 2 ao quadrado. Aqui a gente tem uma divisão. Eu sei que quando eu tenho uma divisão, eu passo para uma subtração. Então, T log de 1.024 menos log de 1.000 igual 2 vem para frente, 2 log de 2. O que é 1.024? É 2 elevado a décima menos log. O que é 1.000? É 10 elevado ao cubo. 2 log de 2. Aqui a gente vai ter 10 indo para frente. Então, vai ficar T 10 vezes. 10 vezes log de 2. Menos 3 vezes log de 10. Igual a 2 log de 2. Vamos substituir tudo isso? Ele me deu que o log de 2, ele tá me dando log de 2, 0,301. Não foi cavalheiro, ele podia ter colocado 0,3, mas não. Então, T 10 vezes 0,301 menos 3 vezes log de 10 é 1, igual a 2 vezes 0,301. Aqui a gente vai tirar T 3,01 menos, gente, 3 vezes 1, 3, igual 2 vezes 0,301, 0,602. Aqui vai dar
0,1 igual a 0,602. T vai ser igual, 0,1 vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com 0,602 dividido por 0,1. Isso vai dar 60,2. Essa resposta está em bimestres, tá? Porque eu estou calculando a porcentagem, os juros em bimestre. Ele quer em meses. Tudo bem, é só multiplicar por 2. Isso vai dar aproximadamente 100. E o tempo vai ser de 120 meses. 120 meses, alternativa C. Exercício 14. O pH de uma solução pode ser determinado usando-se um medidor próprio, também conhecido como pH-metro, que consiste em um eletrodo acoplado a um potenciômetro. Esse medidor é um milivoltímetro com uma escala que converte o valor de potencial do eletrodo em unidades de pH. Medindo-se o pH de uma solução levemente ácida, encontra-se o valor 6. Se reduzirmos o valor do pH da mesma solução para 2, a concentração de íons hidrogênio será. Ele quer comparar uma em relação à outra. Gente, pH menos log da concentração. Ele falou que primeiro, se o pH for 6, log da minha concentração 1, tá? Passo 6 para lá, vai ficar menos 6 igual ao log de C1. Aqui é base 10. Então, vou tirar aqui log de C1 vai ser igual a 10 elevado a menos 6. A mesma coisa para o outro, que vai dar 2. Menos log concentração 2 vai ser menos 2 log da concentração 2. Então, log não, porque a gente já tem que tirar o log, gente. Opa, a professora. Daqui, C1 vai ser igual a 10 elevado a menos 6. Aqui, C2 vai ser 10 elevado a menos 2. Ele quer comparar um com o outro, o final com o inicial. Então, ele quer C2 sobre C1, que vai ser 10 a menos 2 sobre 10 a menos 6. Vou passar 10 a menos 6 para cima, vai ficar C2 sobre C1 igual a 10 menos 2. Aqui vem para cima 10 a mais 6. Então, C2 vai ser igual a 10 a quarta de C1. Vai ser 10 vezes elevado a quarta, aí ele tá... C2 vai ser igual a 10 a quarta, eu tenho 10.000 vezes a concentração 1, que era a inicial. Alternativa A. Exercício 15. Uma das diversas formas de relacionar o nível sonoro B e a intensidade I de um som é utilizando a equação logarítmica aqui acima, em que B é medido em decibéis e I é medido em watts por metro quadrado. Seja I1 a intensidade correspondente ao nível de 80 decibéis. Então, eu vou calcular I1 para 80 decibéis. 120 mais 10 vezes log de I1. Passo para cá, menos 40. É igual a 10 logaritmo de I1. 10 passa dividindo, menos 4 é igual ao logaritmo de I1. Então, I1 vai ser igual a 10 elevado a menos 4. Tá.
que mais que ele me deu? De um cruzamento de duas avenidas movimentadas. E 2, a intensidade correspondente ao nível sonoro de 60 decibéis. 60 decibéis, eu vou ter 120 mais 10 logaritmo de I2. Menos 60 é igual a 10 logaritmo de I2. Menos 6 logaritmo de I2. I2 vai ser igual a 10 elevado a menos 6. O exercício está pedindo qual é a razão de I1 sobre I2. I1 é 10 a menos 4. I2 é 10 a menos 6. Que quando passa para a parte de cima, passa positivo. Menos 4 mais 6 vai dar 2. Isso vai ser igual a 100. Que é a alternativa D. Mais um capítulo, gente. Vamos aos poucos.